Se você tem estado com a gente, você sabe que a gente está numa série bem interessante, falando sobre você não está longe. E hoje eu quero falar principalmente a você que tem algum grau, mesmo que pequeno, mas de influência. Você que em algum nível lidera, seja a sua casa, seja no seu trabalho, seja no ministério, seja mais uma pessoa, um grupo de pessoas, mas você está numa posição de influência, você é em algum nível uma liderança, seja na comunidade, na empresa, seja onde for. Se é o seu caso, Jesus tem 5 palavrinhas para você hoje. Essas 5 palavras, de vez em quando, aliás, frequentemente eu sou lembrado delas, especialmente em momentos onde a minha liderança está sendo desafiada, onde eu preciso tomar uma decisão importante. E quando eu respeito e acato essas 5 palavrinhas de Jesus, eu me torno um líder melhor. Quando eu ignoro, e de vez em quando isso acontece, eu me torno um líder que às vezes conquista alguma coisa. Como a própria Bíblia diz, eu posso até ganhar o mundo, mas parte da minha alma é perdida. E muitas vezes eu perco o respeito das pessoas, e o respeito das pessoas que eu amo tanto, quando eu não acato essas 5 palavras. Por falar em 5, nós estamos hoje na 5ª parte de Você Não Está Longe, uma história que deveria ter ficado lá atrás, esquecida pelo tempo, morrido na Roma de Nero, mas é uma história que sobreviveu, subsistiu, resiste até hoje, nunca vai parar de ser a maior história de todos os tempos, a história de Jesus de Nazaré. Uma história que a gente não para pensar nisso, mas é um milagre que tenha permanecido, porque para muitas pessoas, para a grande maioria das pessoas, Jesus era só mais um candidato a Messias, só apenas um carpinteiro que morreu, executado em Roma. E para muita gente era só isso, mas a sua ressurreição pontua tudo o que ele falou, marca e reafirma tudo o que ele havia ensinado. E ele se torna o grande mestre, o maior mestre de todos os tempos. Mas muito melhor do que o que ele ensinou foi aquilo que ele fez. E quando a gente conta a história de Jesus, claro, a gente está se aproximando do momento mais importante, do clímax dessa história. E essa história é ditada por um amigo muito próximo, muito íntimo do Senhor Jesus. Uma das primeiras pessoas que ele chama a segui-lo, que é Simão Pedro. Nós o chamamos de Pedro. E Pedro dita essa carta, possivelmente, esse evangelho, para um rapaz chamado João Marcos, que tem um pouquinho da sua história contada no livro de Atos, mas é alguém que eu e você também conhecemos como Marcos, porque essa história toda chega para a gente como o evangelho de Marcos. E a mensagem do evangelho de Marcos se resume a uma frase que Jesus diz, e que com certeza ele repetia com frequência. A frase dele, a gente tem estudado semana após semana, é essa: finalmente chegou o tempo. E não é um anúncio como João Batista, de que o tempo estava chegando. Não, Jesus diz: chegou, é agora. Não é mais nem um minuto à frente, é agora mesmo. Chegou o tempo, o reino de Deus chegou. O reino de Deus se aproximou de vocês. Arrependam-se e creiam nas boas novas. E eu sempre gosto de lembrar que quando no Novo Testamento, a maioria das vezes que você vê a expressão arrepender-se, embora para mim e para você esteja meio impresso na nossa mente, no nosso coração, que arrependimento tem a ver com alguma coisa ruim, tem a ver com algo ruim que a gente precisa largar, ou pensar, ou deixar, ou voltar e fazer algum tipo de ajuste. Jesus está falando não de você se afastar de algo ruim apenas, mas de se aproximar de algo bom. Arrependimento, no Novo Testamento, significa mudança de pensamento, metanoia. Mudança de mente para mudar de direção. Diga comigo, mudança de mente para mudar de direção. Então, você está indo numa direção e de repente algo acontece em você e você muda. Isso acontece, já aconteceu com você várias vezes. Você fez mudanças importantes na sua vida porque algo começou dentro de você e você muda de direção. É isso que significa. Jesus está dizendo: torne para Deus, volte-se para Deus, arrependam-se e creiam nessa maravilhosa, nessa gloriosa mensagem das boas novas. Jesus está dizendo que a espera terminou, chegou finalmente. E nas últimas semanas, Jesus acusou os líderes religiosos em Jerusalém de colocarem as tradições deles. Se você não estava aqui semana passada, a gente falou disso. Eles colocavam as tradições acima dos mandamentos de Deus.
E Jesus chama aquela turma religiosa, como chamaria hoje também, de hipócritas, de pessoas que por fora aparentam ser uma coisa, aparentam bondade, aparentam misericórdia, mas por dentro está todo tipo de coisa ruim. Logo depois que isso acontece, que esses homens simplesmente vão envergonhados para casa, Jesus pega os seus discípulos e vai para uma região um pouco mais alta, um pouco mais acima da Galileia, chamada Cesareia de Filipe. E tem muito por que Jesus vai para lá e o que acontece lá é muito maior do que eu poderia dizer aqui para você hoje. A gente demoraria muito para falar, mas é nessa região que a gente tem dos episódios mais interessantes. É quando Jesus... E tem a ver ele fazer essa pergunta nessa cidade. É uma cidade importante por causa do filho do imperador, Cesareia de Filipe. E Jesus faz uma pergunta para os discípulos: vocês sabem o que as pessoas falam a meu respeito? Porque Jesus estava muito famoso. Todo mundo conhecia ele. A gente viu, se você ler o livro de Marcos, tem 1 ou 2 capítulos que não tem a palavra multidão. O resto tudo tem uma multidão, está perto de Jesus. Seja da Galileia, seja da Judéia, seja de qualquer lugar. Gente que vinha de outros países, de outras nações. Muito famoso. E quando você fica muito famoso, quando você é TikToker, né? Influencer, seja o que for, você fica curioso para saber qual é a realidade, o que as pessoas pensam a seu respeito. Mas Jesus tinha um plano por trás disso. Ele faz uma pergunta para os seus discípulos: o que as pessoas acham que eu sou? Quem que eles acham que eu sou? Eles estão num lugar que foi dado o nome daquele lugar, Cesareia de Filipe, porque acreditava-se que César e Filipe eram deuses. Então um era filho de um deus. Essa pergunta cai bem: quem vocês acham? Quem as pessoas dizem? E eles respondem, e depois Jesus pergunta para eles: quem que vocês acham que eu sou? E eu acho que todos eles concordaram com a resposta de Pedro. Pedro se levanta e fala: você é o Cristo, aquele que a gente estava esperando a vida inteira, o Messias, o ungido de Deus. Qualquer outro que veio antes aparentando ser não se compara a você. Jesus, finalmente, nós podemos dizer isso de alguém: tu és o Cristo. E ele fala: o Filho do Deus vivo. Por que eu já passei aqui? Está sendo agora por voz, gostei. Eu falo uma palavra, o negócio já vai. E quando eles falam: você é o Cristo, Jesus, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo, acontece algo muito interessante. Jesus não diz: calma gente, também não é assim, vamos devagar. Não, Jesus aceita aquela descrição a seu respeito. Eles acertaram: eu realmente sou isso. E ele declara sobre esse fundamento, sobre essa verdade: eu vou edificar a minha igreja. E a primeira vez que essa expressão aparece, significa o meu grupo, as minhas pessoas, minha galera, se a gente puder botar, né? Eu vou construir a minha igreja e... Você conhece o final? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E essa verdade fica fundamentada para sempre. Nós estamos aqui hoje por causa disso, porque Jesus reafirma ali o que ele fez. Ele edifica a sua igreja. Logo depois disso, Jesus pega os seus discípulos e começa uma longa jornada para o sul, na Terra Santa, para mais uma vez chegar em Jerusalém. Só que dessa vez, se você está acompanhando o livro de Marcos, a gente está quase chegando no meio dele, ele está indo para o seu final fatídico, para a sua última semana aqui na Terra. Então Jesus começa a lembrar os discípulos o que ele já tinha falado várias vezes, o que está esperando por eles lá em Jerusalém. Agora a coisa é completamente diferente. Durante os últimos 3 anos, muitas coisas aconteceram no ministério de Jesus, mas agora a gente está indo para o finalzinho da história. E quando eles chegam em Jerusalém, eles vão começar a ver Jesus se comportando de maneira completamente diferente. E olha como é que está em Marcos capítulo 8, verso 31, agora sim. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres ali, as pessoas mais importantes do clero, mais importantes de Jerusalém, né, da cidade santa. Ele seria rejeitado e sofreria por todos eles. Isso já era estranho, de certa maneira, para os discípulos compreenderem, mas fica pior quando ele termina a frase e diz que ele fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse.
Eles nunca conseguiam entender, tanto é que quando Jesus morre, eles não reconhecem que ele já tinha falado que isso ia acontecer. Era muito confuso, especialmente porque Jesus tinha acabado de ser anunciado como Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias. Cristo, essa expressão significa exatamente isso, aquele que foi escolhido e ungido por Deus, o enviado da parte de Deus. Como é que essa pessoa morre? Não pode morrer, não vai morrer, não é possível. Jesus, você está falando por parábolas mais uma vez, não é isso? Não tem morte, não é possível, você vai morrer. E eles presumiam, o que eu e você presumimos a vida inteira aqui, coisas ruins não podem acontecer com gente boa. A gente não tem a crise com essa questão. Por que coisas ruins acontecem, às vezes aleatoriamente acontecem com pessoas boas? E se a gente quiser fazer um ranking de gente boa, Jesus está lá em cima, não tem ninguém melhor do que Ele. Ele é o mais bom de todos. Chamei sua atenção pelo meu pecado português. Na verdade, Jesus era a pessoa mais divina que eles haviam conhecido. E essa não é a única vez que Jesus faz isso. Ele vai fazendo algumas vezes. Só que agora tem ele, os seus discípulos, uma multidão vindo atrás. Ele fala, gente, a gente está indo para Jerusalém. Você sabe o que vai acontecer lá? Eu vou ser preso. E eu vou ser insultado, eu vou ser cuspido, eu vou ser ameaçado, eu vou ser julgado injustamente e morto. 3 dias depois, eu vou ressuscitar. Mas eles nunca pegavam essa última parte. E o que vem em seguida é fantástico. A Bíblia diz que, então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Ninguém mais tem coragem, só Pedro. Só Pedro tem essa capacidade de repreender Jesus. E outro, João vai explicar melhor a respeito disso. O que Pedro vai chegar para Jesus e falar, Jesus, você tem que parar de falar essas coisas, você está assustando as crianças. Você está falando coisas que ninguém está querendo ouvir. E a gente sabe que não vai ser assim que vai acontecer. Não é possível. A gente está indo para lá para mais uma festa da Páscoa, para mais um momento no seu ministério, mas depois a gente volta para Galileia, e depois a gente vai em outras regiões. Vamos continuar o ministério, né, Jesus? Jesus, porém, voltou-se e olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Jesus faz um dos julgamentos mais fortes que você vai encontrar no Novo Testamento, chamando um homem de diabo, chamando Pedro de Satanás, porque ele não está simplesmente repreendendo um demônio ali. Ele está falando, explicando depois por que o que está acontecendo ali pode ser diabólico. E eu acredito que quando você é tentado a sentir pena de você mesmo, o diabo está por trás disso, frequentemente. Quando você é tentado à autocomiseração, a ficar com pena de você mesmo, Jesus nos dá a dica. Mas ele está apontando para algo muito maior aqui, quando ele fala, você, como sempre, Pedro, e como todos os discípulos fazem, só consegue enxergar no natural. E a sua palavra agora pode exercer influência e uma tentação na minha vida. Então, para trás, porque eu estou fazendo uma obra que não é de homens, mas é de Deus. Porque, Pedro, você quer um reino, como todo mundo quer, um reino como os outros reinos. E eu não sou esse rei. O meu reino não é esse. E para enfatizar o ponto, Jesus ainda está falando com os discípulos, ele levanta a voz mais alta e fala com a multidão. Então ele chamou a multidão, os discípulos, e disse, se alguém quiser acompanhar-me, porque a gente está indo para lá. Você realmente quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E eu e você lemos isso pode nos inspirar de alguma maneira, porque é simbólico, mas para eles era literal. Jesus está dizendo, de agora em diante vai custar algo para você me seguir. E algo que eu e você precisamos lembrar. Convite de Jesus, quando ele te chama a segui-lo, imediatamente ele é muito fácil da gente simplesmente obedecer. Vamos seguir. Mas no final das contas vai exigir um compromisso real e inteiro da sua parte. Nessa declaração estranha de Jesus, existe um convite extraordinário. Porque ele continua dizendo, porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E a gente acha que não sabe interpretar bem esse versículo. Jesus está dizendo o seguinte,
Todo mundo vai morrer um dia, claro que vai. Vai acontecer. E não importa qual bem você cuida de você mesmo, não importa. Ah, mas eu estou super cuidadoso com a minha saúde, ainda assim você tem um tempo limitado aqui nessa terra. Mas se você vai viver para você mesmo, se você vai viver em si mesmado, só em você, você não vai ter muito para contar no final da história. Você não vai ter nada para apresentar no final. Então Jesus fala, você vai perder. A vida vai ter acontecido, mas não vai ter acontecido. Você vai ter existido, mas não vai ter vivido. Você vai ter perdido a oportunidade da vida ser muito mais do que existência. E ele continua dizendo, mas quem perder, quem gastar, quem entregar, quem às vezes sofrer a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, vai salvá-la. Vai transformar a sua vida em algo que vai fazer valer tudo, vai fazer tudo valer a pena. Saiu. Ele estava convidando todo mundo a viver a sua vida e, entre aspas, perdê-la com um propósito. E Pedro e a rapaziada com ele tinham uma decisão a tomar. Porque Jesus para tudo e fala, quem quiser me seguir agora vai ser assim. Vai ter que tomar a sua cruz, vai ter que negar a si mesmo, vai ficar diferente o negócio. E eles poderiam dizer, então a gente não vai não. A gente vai ficar aqui no norte, vamos viver da nossa pesca e vamos morrer esquecidos, como velhos, nos seus leitos. Ou a gente pode aceitar o convite de Jesus de viver com um propósito. Porque, queridos, todo mundo termina em algum lugar na sua vida. Mas pessoas intencionais terminam no lugar de propósito. No lugar que Deus e elas sabiam que precisavam chegar. Muita gente morre sem ter chegado nem perto do potencial que Deus tinha dado a elas. Mas Pedro estava entendendo o convite de Jesus. E eu e você talvez tenhamos essa decisão a tomar também. Será que a gente vai viver a nossa vida preocupado em preservar a nossa vida, que em última análise você nem vai conseguir preservar, porque ela vai ter um fim de qualquer jeito, vai terminar. Vamos continuar dizendo sim a todo tipo de medo que a gente tem que encarar, e todo medo que chega, a gente diz, eu não vou conseguir, eu não vou poder. Uma das nossas declarações, que inclusive a gente falou na semana passada com muita ousadia, diz respeito à fé e à ousadia, que nós não vamos ter medo de desafios. Jesus te convida para uma vida que realmente confia nele. Alguém diz amém? Amém. Não é muito popular hoje em dia. A maioria das pregações das igrejas, de uma forma geral, te convida a não precisar encarar desafios. É muito melhor quando não tem desafios. Não. Jesus sabe que desafio pode fazer muito, muito bem a mim e a você. O medo sempre vai nos convidar a seguir o caminho da autopreservação. Medo sempre vai te chamar a ficar onde você está, no máximo da sua zona de conforto que você puder ficar. Mas quando Deus te convida a alguma coisa, em geral, em algum momento, vai exigir de você um passo de fé e de coragem. Se você está andando com Deus, esse momento é infalível, ele vai chegar um momento onde você tem que depender exclusivamente dEle. Aliás, alguns de vocês já viveram isso. Quem aqui já teve numa situação onde você tinha que depender exclusivamente de Deus? Ninguém mais podia te ajudar, só Ele. Levanta bem alto a sua mão, você sabe do que eu estou falando. Se você vai andar com Ele, esses momentos vão existir, mas o medo vai te convidar a ficar onde você está. E se você seguir esse caminho por muito tempo, você não vai nem preservar a sua vida e também não vai ter nada significativo para mostrar por conta da vida que Deus te deu. Essa era uma das opções. A outra opção, vamos seguir a Jesus. Aqueles homens estavam caminhando com Ele, ok, nós vamos seguir. E eles não faziam ideia de que a sua história, a partir desse momento, está escrita, está sendo revelada como algo fantástico, extraordinário. E hoje nós temos reflexos disso. É porque a gente não para pensar, a gente está muito tempo depois, 2000 anos depois. Mas Jesus poderia dizer para esses homens, olha, o que vai acontecer no futuro vocês não fazem ideia. Daqui a 2000 anos vai ter gente que vai estar pregando mensagens, falando no meu nome e falando o nome de vocês. O nome de vocês vai ficar famoso. Na verdade, existem nomes que a gente dá aos nossos filhos hoje em homenagem a eles.
E Jesus poderia muito bem dizer: Pedro, vão ter um monte de criança que vai nascer em 1900 e alguma coisa, em 2000 alguma coisa, que os pais vão falar: vai ser Pedro, vai ser o nome dele. André, mesma coisa. Vai ter gente, os pais vão dar o nome, o seu nome para os seus filhos, em honra a você, em homenagem a você. João, não, Judas não vai ter. Não teve essa honra. Não sei se alguém botou o nome do seu filho Judas. Se não, eu sinto muito. Mas será que a gente vai seguir a Jesus? A gente vai fazer essa pergunta perturbadora e aterrorizante, mas vivificante, que a gente tem falado há anos aqui na igreja: o que o amor pede de mim? Enquanto Pedro lembrava daquele dia, enquanto Pedro lembrava de todo o medo e toda a certeza, a gente está indo para a Judéia, a gente está indo para Jerusalém. Talvez ele pensasse que teria sido muito mais fácil ter ficado na Galileia, mas lá eu morreria. E nunca, um monte de coisa não aconteceria, nunca teria sido o que foi. É por isso que nós conhecemos a história de Pedro. É porque ele seguiu a Jesus. E é por isso que a sua história vale a pena ser contada. E eu gosto sempre de lembrar a você, a gente está terminando possivelmente um período de 2 anos e alguma coisa, que a gente chamou um tempo de pandemia. E está chegando lá, quando a história da Covid-19 for só uma história, porque não tem como, vai chegar esse dia. Ainda está muito pertinho. Algumas pessoas estão aqui de máscara, porque antigamente a gente não usava, mas é um reflexo da história que nós temos vivido. Algumas pessoas estão ainda sofrendo, e tem gente na família, tem dor no coração porque perdeu alguém. E quando tudo isso passar, quando o tempo passar, e a história da Covid-19, a história da pandemia, for só uma história que a gente conta, porque ficou para trás, é uma história que você vai gostar de contar? Por causa da sua postura, por causa das suas decisões? É uma história que vale a pena ser contada? Ou a gente vai ter deixado o medo ter tomado tanto conta da gente, que a gente vai preferir nem contar? Talvez daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, eu não sei, mas eu queria te convidar a se certificar, a ter certeza de que as nossas histórias são histórias que valem a pena ser contadas. Não apenas por causa de crises que acontecem no mundo inteiro, mas por causa de crises que acontecem na sua casa, ou na sua família, ou no seu trabalho, e a sua disposição, a sua maneira de reagir, a sua postura, o tempo todo está contando uma história, está escrevendo uma história. E daqui a 1 ano, que seja uma história que você gosta de contar, e que alguém diga amém. Cada minuto está acontecendo diante das suas decisões. As escolhas que nós fazemos estão determinando a história que você vai contar. Por mais fácil que seja recuar por causa do medo, quando você o faz, a gente perde a oportunidade de fazer algo extraordinário nesse tempo da história. Então Pedro e os seus amigos estão decididos: nós vamos contigo, Jesus, nós vamos seguir, mesmo com esse alerta, vamos para Jerusalém. E eles estavam subindo para Jerusalém, e por alguma razão, Pedro diz para Marcos que é importante definir esse detalhe, que Jesus parece que estava ansioso para chegar, e ele vai para frente. Sabe quando alguém está ansioso e vai mais na frente que todo mundo? Está todo mundo numa caravana, e Jesus foi lá para frente, Jesus ia à frente. Aparentemente Jesus queria que chegar logo, o que era tão confuso para os seus seguidores. E novamente, ele chamou à parte os 12 e disse o que haveria de acontecer. Isso acontece várias vezes. E Pedro faz questão de pontuar através desse evangelho de Marcos, porque ele mesmo é uma vítima disso. Ele pensa: como é que ele falou tantas vezes e eu não consegui entender nem acreditar? Mais uma vez ele chamou à parte os 12 e disse o que haveria de lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem, será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eu vou ser entregue. Significa que ele vai ser preso. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, no caso os romanos, que zombarão dele, cuspirão nele, e açoitarão, e o matarão. Eu não sei o que significava ouvir isso. Eles já tinham ouvido Jesus falar muita coisa, e muita coisa que Jesus falava eles não entendiam. Tinha horas que eles falavam: Jesus, explica para a gente, o que você quis dizer com aquilo? E às vezes Jesus explicava, às vezes não. O que significa essa parábola? Jesus às vezes explicava,
Mas muitas vezes Jesus saía de cena sem contar tudo. Talvez ele estivesse pensando, eu acho que isso ainda vai fazer sentido, mas não faz o menor sentido agora. A gente está indo para um lugar onde ele está dizendo que vai ser preso, vai ser morto. É isso mesmo. Como? Como isso vai acontecer? E como é que ele sabe que vai acontecer isso e não vai para o outro lado? Se você sabe que você vai ser morto lá, você vai na outra direção. Eles não estão entendendo nada. Jesus se vira, segue para o sul, e nisso, 2 dos seus discípulos, que acabaram de ouvir que ele, Jesus, vai ser entregue na mão dos gentios e vai ser morto, Tiago e João, se aproximaram de Jesus, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele, e eles, talvez Jesus indo lá na frente, eles alcançaram enquanto os outros ficaram para trás. E talvez eles tenham olhado para trás para ver se ninguém estava chegando perto, porque eles queriam falar algo em particular com Jesus. Talvez falaram bem baixinho com ele. Aproximaram-se e disse: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. Você já fez isso com alguém? Só quando você era criança, né? Mãe, eu vou te pedir uma coisa, e a resposta pode ser sim. Nenhum pai, nenhuma mãe cai nessa. Mas Jesus faz a pergunta que eu queria deixar no seu coração hoje. E eles acabaram de ouvir: Jesus, esse negócio todo que você falou realmente de ser cuspido, zombado, açoitado, parece terrível isso aí, mas a gente precisa de um favor seu. E Jesus pergunta: o que vocês querem que eu faça? O que vocês querem que eu faça? Outra versão diz: o que vocês querem que eu faça a vocês? Ele acabou de exemplificar que ele vai ser uma vítima da sociedade. E agora eles vão lá pedir alguma coisa dele, e ele vai servi-los. O que vocês querem que eu faça por vocês? Perguntou ele. E eles responderam: permite que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Porque Jesus, a gente sabe como é que as coisas funcionam. Você é o rei. Mas você vai precisar de uma comitiva, você vai precisar de assessores, você vai precisar de gente perto de você, e a gente tem caminhado cada vez mais perto. Vê se tem alguém mais perto. A gente que está aqui perto de você agora, o que você acha de, na mesa da reunião, que isso é, na verdade, é simbólico, no lugar de autoridade, depois de você é o número 1, quem vai ser o número 2 e o número 3? Jesus, a gente está aqui na fila, na ponta da fila, para ser o primeiro a pedir. Bota o nosso nome lá, quem sabe? Número 2, João. Número 3, Tiago. Tudo bem, Tiago? Não, eu queria número 2, João. Tinha número 3 mesmo. E assim vai. Mas agora não. Agora a gente sabe que está complicado, Jesus. Na tua glória. Quando chegar na hora boa, a gente quer estar sentado do lado direito e do lado esquerdo. Depois que acabar todo esse negócio aí, dessa cusparada, açoitamento, a gente vai observar, vai ver como é que vai acontecer. Mas quando terminar tudo, a gente queria uma posição de autoridade no seu reino. E Jesus diz: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Jesus vai explicar em algum momento que você não participa da glória dele sem participar do sofrimento dele. E eles vão experimentar as duas coisas. Vão experimentar exatamente o que significa estar ao seu lado. Jesus está dizendo: vocês ainda não entenderam. E alguns versículos depois, quando os outros 10, os 2 vão na frente, vão lá, se falam com Jesus, pedem isso. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, que eles foram lá pedir emprego para Jesus, que eles foram lá pedir uma posição de autoridade, ficaram indignados com Tiago e João. Mas eles não ficaram indignados porque isso era um insulto a Jesus, porque eles estavam pegando um momento de... Jesus estava naquele momento falando do seu sofrimento, da sua vulnerabilidade, eles se aproveitam disso e pedem... Não, eles estão chateados porque eles acham injusto. A gente que tinha que ter tido essa ideia e ido na frente, agora o meu nome vai ficar mais baixo na lista. Eles ficam indignados, por quê? Porque a grande questão é quem é o maior entre eles. Isso é inevitável, em qualquer grupo, em qualquer ajuntamento, em qualquer família, em qualquer reunião, em qualquer empresa. Você tem pessoas que estão olhando para as outras, elas não contam isso umas para as outras, mas elas se percebem numa certa posição, num certo ranking. Não, eu nunca vou chegar ali, mas melhor do que aquele ali eu sou. Não,
eu acho que o patrão gosta mais de mim porque eu pareço ser mais inteligente que os outros. Não sei, seja o que for. E eles pensam, está todo mundo funcionando, está todo mundo certo, mas Pedro está sempre colado com Jesus, com certeza ele vai ser o número 2. João está lá, olha lá, não descola de Jesus, e eles todos já sabiam de certa maneira isso. Existe uma conversa acontecendo o tempo todo, que não é uma competição explícita, eu sou melhor do que você, não. Mas é o tempo todo nas conversinhas, mostrando que eles têm mais intimidade com Jesus. E com certeza eles são melhores do que outros. Porque a gente faz isso também. A gente adora dizer que ficou perto de uma pessoa importante. Você é daqueles que vê uma celebridade e tem que tirar uma foto com ela? É, sim, tem um monte aqui. Você vê uma pessoa que é famosa por causa da televisão, da música, do esporte. A gente tem que tirar uma foto. O que isso significa exatamente? Eu gosto muito da pessoa. Eu sei. A gente quer mostrar que a gente tem alguma coisa, que a gente tem alguma coisa para mostrar. Não quero ofender ninguém, mas eu faço por esse motivo. Quando eu tiro uma foto com alguém, eu quero que todo mundo saiba. André, você conhece essa pessoa? Não, mas tirei uma foto. Não é? E eles talvez nas entrelinhas falavam uns para os outros. Você sabia que ontem eu e Jesus ficamos conversando 3 horas? Só sobre coisas espirituais, só as coisas de Deus. E de vez em quando ele até contou uma piadinha, eu ri. Uau, você tem intimidade com Jesus, hein? Fazer o quê? Ele me chamou, a gente bateu esse papo. Mas eu não estou buscando nada não, simplesmente eu estou lá. Se Jesus precisar, estamos aí. Isso devia acontecer em algum nível. Então existia uma competição entre eles, quem é o melhor? E Jesus os chamou mais uma vez. Ele devia fazer isso o tempo todo e disse: gente, senta aí. Vamos repassar mais uma vez antes da gente chegar em Jerusalém. Vocês nem fazem ideia de como é que vai ser lá. O negócio vai ser complicado. Senta um pouquinho, vamos conversar. E ele falou: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes, líderes de influência, que têm uma posição nas nações, dominam as nações, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas, sobre as outras pessoas. Deixa eu parafrasear para você. Você sabe que aqueles em posição de autoridade, influência, de recursos, usam a sua autoridade, a sua influência, os seus recursos para o seu próprio benefício, para ganhar alguma coisa. Você sabe disso? Você sabe como governantes impiedosamente trabalham para si mesmos. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Você sabe que aqueles que têm recursos, têm influência, usam os seus recursos e influência para ganhar ainda mais recursos e influência para si mesmos. E todos eles concordam, claro que a gente sabe. Por isso que a gente quer ser número 2, número 3, para ganhar mais alguma coisa. E ele diz as 5 palavrinhas. As palavrinhas que devem ter doído na hora que eles ouviram. Os apóstolos provavelmente pensaram que não era esse o caminho que eles estavam esperando. E Jesus olhou para eles, e Ele olha para você hoje, se você é um líder. E essas 5 palavras mexem comigo. E essas 5 palavras farão de você um líder que vale a pena ser seguido. Jesus faz essa pausa e fala: não será assim entre vocês. Com a gente a história é diferente. Liderança no mundo tem a ver com autoridade, tem a ver com submissão, e tudo isso é muito bom, mas a minha liderança é uma liderança que serve. E eles sabiam disso. E ele vai explicar. Não é assim que a minha administração vai funcionar, não é assim que eu sou o rei, esse não é o meu reino. Ele veio para inverter a ordem das coisas, ele fala ao contrário. Quem quiser tornar-se importante, e isso é ótimo, que você se torne importante, eu quero que isso aconteça. Jesus está falando, entre vocês deverá ser servo. A gente pensou que quem quisesse ser importante, bastava estar do teu lado, Jesus. E quando você estivesse no trono, a gente ia continuar do seu lado. Não, faça exatamente, esteja do meu lado e observe como eu faço. Porque eu vivo para servir.
E antes que eles consigam recuperar o fôlego, Jesus continua: quem quiser ser o primeiro, tudo bem, deve ser o escravo de todos. Mais uma vez, quando eu ouço isso, isso mexe muito comigo e eu busco em todos os níveis ouvir e acatar as suas palavras. E quando eu não faço, eu posso ganhar alguma coisa, mas eu perco muito mais. E antes que eles pudessem protestar, essa parte é a melhor de todas, Jesus está a caminho de Jerusalém, ele deve ter parado para falar e de repente ele olhou de novo para Jerusalém, para o seu destino, para o que estava aguardando ele. E ele deixa eles completamente sem justificativas, ele nos deixa completamente sem desculpas, porque ele vai falar: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, se alguém poderia e merecia era ele, mas para servir. E ele olha para Jerusalém, e ele, talvez à distância, possa até ver o Calvário, e dar a sua vida em resgate por muitos. Alguma pergunta? Tiago, João, vocês ainda estão dentro? Todo mundo, beleza? Vamos para Jerusalém. Queridos, mais uma vez, a gente está 2000 anos depois, do outro lado, a gente já estudou muito a respeito disso, mas para eles foi muito confuso. Para os seguidores de Jesus, dar a vida dele em resgate, levar uma cruz. Será que a gente não deveria ter ficado na Galileia? A coisa está ficando estranha. E Pedro vai nos contar. Então, chegaram a Jericó, que era caminho, que é bem pertinho de Jerusalém. Ali, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, para variar, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas, que era normal. Se era difícil qualquer pessoa ter emprego naquela época, um cego menos ainda. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi! Esse termo messiânico, que significa: eu acredito que você é o Jesus, o Cristo, tem misericórdia de mim. Aquela multidão toda, e esse cego gritando, e o pessoal fica assim: está atrapalhando a gente. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, era bastante gente. Jesus é um rabino importante, um mestre importante, ninguém vai perturbar ele agora, a gente está numa missão, vamos seguir. Mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu acho que quando Pedro está contando isso para Marcos, compartilhando esse encontro, eu acho que Pedro deve ter falado isso várias vezes: olha, não dava para a gente acreditar. Eu estou contando para você que Jesus foi para frente, ele estava ansioso para chegar na cidade, mais alguns quilômetros a gente estaria em Jerusalém. Mas quando ele ouviu esse camarada, um cego, que ninguém dá a menor atenção para ele, gritar o seu nome, ele parou. Jesus parou. Não era a primeira vez que ele tinha feito isso, e não era a primeira vez que a gente tinha ficado surpreso com isso, mas dessa vez, ele estava muito querendo chegar, e de repente ele para. E parece que Jesus parou para ilustrar a sua própria mensagem, para ilustrar a sua missão, e o seu reino, que é de ponta cabeça, que é invertido. Ele está a caminho, preste atenção nisso, Jesus está a caminho do seu compromisso mais importante, e o evento mais importante da história. Isso mexe muito comigo. E é importante que eu e você saibamos disso. Se a gente for dirigido pelo Espírito Santo, isso vai acontecer. Porque às vezes, seguir significa parar. Muitas vezes é assim que a gente segue a Jesus. Esse parar significa dar atenção a alguém que ninguém está dando atenção. Dar atenção a algo que ninguém está dando atenção. Parar para que algo que Deus quer que aconteça, aconteça. Jesus parou e disse: chame-no. E eles fizeram. Lançando a sua capa para o lado, de um salto, o cego se pôs de pé e foi levado até Jesus, dirigiu-se a Jesus. E aí a gente lê uma daquelas falas que ninguém ia conseguir botar na boca de Jesus. É uma das coisas que faz você crer que a Bíblia é real, é verdadeira. E Jesus faz aquela pergunta clássica, que ele já fez hoje mais cedo: o que você quer que eu faça? Perguntou a Jesus. Você lembra para quem que ele perguntou isso anteriormente?
Tiago e João. Eu acho que nessa hora ele deve ter olhado para Tiago e João com um sorriso. E aí, quer sentar à direita, à esquerda? E você, Bartimeu, quer também sentar em algum lugar? E ele responde a melhor resposta de todas. A resposta que eu e você precisamos dar a essa pergunta: o que você quer que eu faça por você? Ele diz: mestre, eu quero ver. Eu quero ver. Isso é uma excelente resposta. É uma das melhores coisas que você pode pedir. Era o que Tiago deveria ter dito para Jesus: o que eu posso fazer por vocês? Era o que João deveria ter respondido: Senhor, me ajuda a enxergar. Eu não estou entendendo quase nada do que está acontecendo, o que vai acontecer, o que você está falando. Era o que Pedro deveria ter pedido a Jesus. Era o que todo mundo deveria pedir. Eu quero enxergar. É uma oração que eu faço com alguma frequência, mas deveria fazer toda hora. Pai Celestial, me ajuda a enxergar como o Senhor enxerga. Me ajuda a enxergar a mim mesmo como o Senhor enxerga. Que em geral a minha visão é distorcida a meu respeito. Me ajuda a enxergar a minha esposa, os meus filhos, a minha família, como o Senhor enxerga eles, porque vai mudar a minha perspectiva. Me ajuda a enxergar as pessoas que o Senhor tem colocado perto de mim, como o Senhor enxerga. Me ajuda a enxergar pessoas que eu nem dou muito crédito, às vezes nem dou muita atenção, como o Senhor enxerga. Me ajuda a enxergar a igreja como o Senhor enxerga, porque se eu enxergar como o Senhor enxerga, eu vou estar muito mais preparado e pronto para fazer o que o Senhor me pede. Não é verdade que a gente às vezes demora a ouvir e obedecer porque a gente não enxerga, não consegue enxergar. E você sabe o que você vai perceber quando você enxergar como Deus enxerga? Que aqueles discípulos iam enxergar só depois da ressurreição. Que o que eu e você chamamos de sacrifício não é sacrifício. Certas coisas para a gente é um sacrifício quando se trata de servir a Deus. Mas ouça, obediência, obedecer a Deus nunca é um sacrifício. Obediência é sempre um investimento no reino invisível de Deus. Obediência é sempre um investimento no reino invisível de Deus. Sempre. Jesus fala com o cego: vá. Disse Jesus: a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão. Glória a Deus. Quantos creem que isso aconteceu? Eu digo amém. E seguiu a Jesus pelo caminho para Jerusalém. O cara acabou de ser cego e daqui a pouco ele pode ser preso. No encontro com o destino. E a gente vai pegar o enredo aqui na semana que vem, possivelmente. A gente tem mais 2 semanas. Eu acho que eu tenho 3 mensagens, então não sei o que eu vou fazer. Mas possivelmente a gente vai falar um pouquinho disso. Mas antes de você voltar para casa, eu queria que você olhasse de novo para essas palavras de Jesus a você, que é um líder, que é um pai de família, que é uma mãe, que é alguém que influencia qualquer outra pessoa. No reino que a gente vive, no mundo que a gente vive, no ano de eleição e ano de Copa do Mundo, e num tempo onde competição está exacerbada dentro da gente em todos os níveis, e todo mundo é o dono da razão, e todo mundo sabe toda a verdade, todo mundo tem convicções muito profundas. Jesus nos convida a algo que tem que ser maior do que tudo isso. Não será assim entre vocês. Queria te convidar a imaginar. Quem tem imaginação aqui, diga amém. Como é que seria no seu mundo, no seu universo, na sua casa, no seu local de trabalho, na sua comunidade, ser alguém assim? Ser alguém como Jesus exemplifica e modela. Quando você escolhe seguir a Jesus, Ele vai te guiar nessa direção. Ele vai te levar a fazer isso aqui. Isso não é fácil, mas Ele te convida a fazer isso, usar o seu poder, seja do tamanho que for, e os seus recursos e a sua influência para o bem daqueles com menos poder, poucos recursos e quase nenhuma influência. E de vez em quando você tem essas pessoas perto de você. Começa talvez com a pergunta:
que é apenas mais uma aplicação. Isso é apenas uma maneira de falar o que Jesus nos convida a fazer, o que a gente chama lei de Cristo, amar como nós fomos amados. Começa com uma simples pergunta, a pergunta que Jesus fez para Bartimeu e fez para Tiago e João: o que eu posso fazer para ajudar? Algum tempo atrás, numa campanha sobre família, eu convidei todo mundo a fazer essa pergunta em casa, para todo mundo em casa. Tem algo que eu posso fazer para ajudar? Essa pergunta deveria ser uma pergunta frequente nos seus lábios. Por que não é? A gente tem 1000 respostas para essa pergunta. Mas você tem medo de que alguém se aproveite de você, talvez? Você tem medo de ser roubado do seu conforto? Talvez. Mas Jesus faz essa pergunta como o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Rei do universo. Ele chega para pessoas simples e normais como eu e você e pergunta: o que eu posso fazer por você? Se você é um líder, você precisa escrever isso em algum lugar. Eu podia até ter feito, mas não fiz não, aquele descanso de tela, aquele papel de parede de celular, né? A gente pode fazer depois. Quem sabe você vai gostar de ser lembrado o tempo todo de fazer essa pergunta. Você precisa escrever em algum lugar que você possa ver todo dia. Porque eu sou um líder. E eu estou muito mais acostumado a ouvir isso do que a falar isso. Frequentemente tem gente que fala: pastor, estou precisando de alguma coisa? Posso ajudar? Tem uma pessoa que eu admiro profundamente. Eu não vou dizer o nome dela para não ficar mal e ninguém ficar enciumado, mas que não sai, não vai embora nunca sem me perguntar: precisa de alguma coisa? E eu nunca preciso, eu acho. Mas esse gesto fala muito a respeito da disposição que nós temos de servir como Jesus serviu, de liderar como Ele liderou, liderando como Jesus. Mas se você quiser liderar como Jesus, especialmente em dias difíceis, eu não posso ser a pessoa que só ouve, eu preciso ser a pessoa que vai fazer essa pergunta: como é que eu posso pegar a minha força e emprestá-la para você? Como é que eu posso pegar a minha influência, os meus contatos e emprestar e usar em seu favor? Quando você usa o seu poder, os seus recursos para o benefício de gente que não tem nada, tem menos poder e menos recursos, você não está longe do reino de Deus. Eu sei disso porque nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quando você lidera com essa postura, você realmente é um líder que vale a pena seguir. E antes de você voltar para casa, eu gostaria muito de orar por você. Você pode ficar de pé?